Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Educação adventista. Muito além do ensino. Muito bem, iremos iniciar um novo capítulo. Nesse capítulo iremos tratar da Guerra Fria. Antes, porém, de tratarmos especificamente, de definirmos o que foi a Guerra Fria, iremos falar do final da Segunda Guerra Mundial, o contexto do pós-guerra, o mundo que emergiu dos escombros do maior conflito de todos os tempos. Um conflito que provocou aí em torno de 50 milhões de mortos, mais milhares, milhões de feridos, muita destruição, os primeiros ataques nucleares da história, enfim, campos de extermínio e toda uma série de mazelas, que foram então deixados por esse conflito. E para refletirmos, para ilustrarmos o que foi o pós-guerra, o contexto ali imediato após o fim da Segunda Guerra Mundial, eu irei exibir um trecho do documentário A Vida Pós-Hitler. No blog, os links foram ali disponibilizados. Aqui nesse post, como vocês podem ver, A Vida Pós-Hitler, Doc A Vida Pós-Hitler, ali uma introdução, e então os dois episódios ali que cobrem o período de 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, até o ano de 1949. Eu vou exibir então um trecho desse primeiro documentário, que mostra então a realidade terrível da Europa, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Eu já, de antemão, lembro que são imagens fortes, inclusive é preciso comprovar a idade aqui para acessar esse documentário, mas, embora os assuntos relativos à Segunda Guerra Mundial possam nos saturar e trazem uma carga emocional, sem sombra de dúvida, isso é preferível ao esquecimento. É melhor falarmos desses assuntos, é melhor que eles até nos saturem, há muitos filmes, documentários, livros, enfim, mas isso é certamente preferível ao esquecimento. O Jorge Santayana costumava dizer que aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Certo? Bem, então vamos lá. Documentário A Vida Pós-Hitler, a parte 1. É maio de 1945. Finalmente a sombra nazista está sendo suspensa. A guerra devastou o continente. Agora todos querem voltar para suas vidas. Mas embora as armas estejam em silêncio, a Segunda Guerra Mundial ainda não acabou. O Terceiro Reich pode ter se vendido, mas a violência não parece ter fim. Ainda por um longo tempo, a Europa continuará encharcada de sangue. Calma, vem pra todos. Mal baixaram as armas, outra guerra se aproxima.
não tardará antes que a maré ascendente do nazismo abra caminho para outra tirania igualmente temível. Depois de Hitler, parte 1. (8 de maio de 1945). A Alemanha nazista finalmente se rendeu. A fascista se rendeu. Os países da Europa estão todos comemorando a vitória. Acabou, dizem todos. Acabou. Em cada olho brilha a esperança de um mundo melhor. Em Moscou, Nova York, Paris, Londres, Amsterdã, Praga, por toda parte, as pessoas se alegram. Eu vou passar. Em uma pequena vila belga, é a época da folia, e a história inteira está sendo reencenada. O êxodo, o cativeiro, a libertação, com a senhorita Vitória a cavalo. E os 4 grandes astros da história: Churchill, De Gaulle, Roosevelt e Stalin. A alegria é bem sincera, mas não irá durar. A Alemanha nazista pode ter sido derrotada, mas a Europa está de joelhos. Tem sido a guerra mais mortífera que a humanidade já conheceu. 27 milhões de soviéticos desapareceram. A Alemanha perdeu 4,5 milhões de soldados e mais de 1,5 milhão de civis. Cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados. Em toda a Europa, a Segunda Guerra Mundial custou a vida de quase 40 milhões de homens, mulheres e crianças. O continente é um enorme cemitério. Os sobreviventes choram por seus mortos, enquanto tudo ao redor está em ruínas. Na União Soviética, mais de 70 mil cidades e vilarejos foram varridos pela ocupação alemã. Na França, centenas de milhares de edifícios foram destruídos por completo. Na Holanda, os diques cederam, sabotados pelos nazistas. Bairros inteiros agora estão debaixo d'água. Budapeste está em ruínas. A cidade toda está em pedaços e marcada pela guerra. Quanto a Berlim, é apenas o esqueleto de sua antiga forma. Este campo de ruínas é tudo que restou de Varsóvia. 90% foi destruído. O fotógrafo americano John Vachon diz: "Não consigo entender como chegamos a esse ponto. É brutal demais. Não consigo acreditar." Esse é o pior cataclisma que o continente já conheceu. A fértil Europa transformada numa paisagem lunar estéril. Em maio de 1945, centenas de milhares de alemães voltam do interior para onde haviam fugido para escapar dos horrores da guerra. Não há gasolina. Hitler queria um Reich de 1000 anos.
Em vez disso, fez seu povo retroceder 1000 anos. Muito bem. Vamos parando por aqui. A intenção era apenas de apresentar esse documentário para todos vocês terem uma ideia da destruição, né, do desafio de reconstruir a Europa após a Segunda Guerra Mundial. O documentário ainda vai falar das dificuldades do dia a dia, né, de abastecimento, comida, da violência, da criminalidade, do desamparo, mostra crianças, né, preocupações com doenças, uma vez que milhões de pessoas estavam se deslocando pela Europa, voltando às suas terras de origem. Enfim, vez ou outra, algum levante ainda contra os judeus. O contexto extremamente caótico e brutal, né, desse ano de 1945. Então, vale a pena assistir todo o documentário, tem a parte 2 ainda, como vocês viram. E eu gostaria também de indicar um livro para aqueles que querem entender melhor esse contexto aí do pós-guerra. O livro está disponível aqui no blog também. É o livro Ano Zero, de Ian Buruma, uma história de 1945. É um livro muito interessante, muito bem escrito. O autor vai mesclando informações pessoais, né, sobre o pai dele, sobre ele, que nasceu poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, realmente, é um livro que vale muito a pena ser lido. Eu gostaria também de destacar um trecho dessa obra no primeiro capítulo. Ele começa dizendo, então, o seguinte, nesse parágrafo aqui, né? Lágrimas de emoção afloram facilmente nos olhos de alguém de minha geração, nascido apenas 6 anos após a guerra, quando depara com imagens de escoceses tocando suas gaitas de fole, enquanto enfrentam o fogo de metralhadoras numa praia da Normandia, ou de cidadãos franceses cantando a Marselhesa, imagens que não vêm, claro, de nossas próprias memórias, e sim de filmes de Hollywood. E aqui eu faço uma pausa, né, para falar de filmes como O Resgate do Soldado Ryan, com Tom Hanks, a série Band of Brothers e vários outros filmes aí de Hollywood, então, que retratam a Segunda Guerra Mundial. Bem, mas presenciei um pouco desse antigo regozijo exatamente 50 anos após 5 de maio de 1945, quando, para comemorar a data, foi reencenada a entrada de soldados do exército canadense em Amsterdã. O fato de as tropas aliadas, na verdade, só terem chegado a Amsterdã em 8 de maio não tem mais tanta importância. A ocasião original deve ter sido extraordinária. Um relato de um correspondente de guerra britânico que estava lá, abre aspas, fomos beijados, aclamados, abraçados, amassados, gritavam e berravam para nós até ficarmos machucados e exaustos. Os holandeses saquearam seus jardins e a chuva de flores que caiu sobre os veículos aliados não teve fim. Essa cena aqui de alegria vocês puderam ver ali no início do documentário A Vida Após Hitler. 50 anos depois, canadenses idosos com medalhas espetadas em suas fardas de combate apertadas e desbotadas entraram mais uma vez na cidade em seus velhos jipes e carros blindados, saudando as multidões com lágrimas nos olhos, lembrando os dias em que eram reis, sobre os quais seus netos já estavam cansados de ouvir, dias de regozijo antes que os heróis de guerra se estabelecessem em Calgary ou Winnipeg, para se tornarem dentistas ou contadores. O que me impactou mais do que aqueles senhores revivendo seus melhores dias foi o comportamento de holandesas idosas
vestidas como as respeitáveis matronas que, sem dúvida, elas eram. Essas mulheres estavam num estado de exaltação, uma espécie de êxtase adolescente, gritando como garotas num show de rock, estendendo os braços para os homens em seus jipes, tentando tocar suas fardas. Obrigada, obrigada, obrigada. Não conseguiam se conter. Para elas também era momento de reviver suas horas de regozijo. Foi uma das cenas eróticas mais esquisitas que já presenciei. Com efeito, como citado, os canadenses não chegaram a Amsterdã em 5 de maio, nem a guerra estava oficialmente terminada nessa data. É verdade que em 4 de maio, o grande almirante Hans-Georg von Friedeburg e o general Eberhard Hans Kinzel já tinham vindo à tenda do marechal de campo Bernard Montgomery Monte, na charneca de Lüneburg, para assinar a rendição das forças alemãs no noroeste da Alemanha, na Holanda e na Dinamarca. Um jovem oficial do exército britânico, chamado Brian Urquhart, viu passar os alemães em suas Mercedes-Benz por uma estrada rural em direção ao quartel-general de Monte. Não muito tempo antes disso, ele tinha sido um dos primeiros oficiais aliados a entrar num campo de concentração próximo dali, o de Bergen-Belsen, onde a maioria dos prisioneiros libertados parecia não ser capaz de emitir uma fala articulada, mesmo que supostamente encontrássemos uma linguagem comum. O que ele à distância pensou serem achas de lenha eram, na verdade, pilhas de cadáveres, até onde a vista alcançasse. Quando o almirante von Friedeburg, ainda vestindo um esplêndido casaco de couro, foi confrontado alguns dias depois com um relato americano das atrocidades cometidas pela Alemanha, tomou isso como um insulto a seu país e ficou enfurecido. Aqueles que não assistiram ainda, eu editei 2 vídeos, 2 curtas, um sobre a libertação do campo de Dachau e o outro sobre o Anjo da Morte, o médico alemão Joseph Mengele. E disponibilizei esses vídeos no Eclair. Então, eu recomendo muito, vocês vão entender essa impressão aqui que o Montgomery teve ao entrar em Bergen-Belsen. E é importante lembrar que vários e vários prisioneiros que sobreviveram ao Holocausto, infelizmente, morreram pouco tempo após a libertação desses campos, devido a doenças, à desnutrição, ao fato de estarem extremamente debilitados. Então, infelizmente, isso ocorreu também. Em 6 de maio, houve uma outra cerimônia numa fazenda semi-destruída, perto de Wageningen, onde o general Johannes Blaskowitz rendeu suas tropas ao general de divisão canadense Charles Fuchs. Pouco tinha sobrado de Arnhem, depois de ter sido arrasada por um bombardeio em setembro de 1944, quando tropas britânicas, americanas e polonesas tentavam abrir caminho através da Holanda, num desastre militar conhecido como Operação Market Garden. Uma das pessoas que previram que o desastre se aproximava foi Brian Urquhart, então oficial da inteligência a serviço de um dos principais planejadores da operação, o general F.A.N. Boy Browning, um homem arrojado e com muito sangue nas mãos. Quando Urquhart mostrou a seu comandante a evidência fotográfica de que brigadas de tanques alemãs estavam esperando nos arredores de Arnhem para repelir os aliados, recebeu ordens para tirar uma licença médica. Ninguém, certamente não um oficial de inteligência de baixo escalão, teria permissão para estragar a festa de Monte. Mas a guerra ainda não tinha acabado, nem mesmo na Holanda. Em 7 de maio, multidões reuniram-se na Praça Dam, no centro de Amsterdã, em frente ao Palácio Real, celebrando, dançando, cantando, agitando a bandeira laranja da família real holandesa, antecipando-se a chegada das vitoriosas tropas britânicas e canadenses, que era iminente. Observando a feliz aglomeração de uma janela de um clube para cavalheiros na praça,
oficiais navais alemães decidiram, num impulso de último momento, atirar na multidão com uma metralhadora montada no telhado. 22 pessoas morreram e mais de 100 foram gravemente feridas. Essa tampouco foi a última ação violenta da guerra. Em 13 de maio, mais de uma semana após o dia da libertação, 2 homens foram executados. Eram alemães antinazistas que tinham desertado do exército alemão e se escondido entre os holandeses. Um tinha mãe judia. Eles saíram de seus esconderijos em 5 de maio e se entregaram a membros da resistência holandesa, que os entregaram aos canadenses. Foram então vítimas de uma atrapalhada típica de tempos de guerra. Quando Montgomery aceitou a rendição alemã, em 4 de maio, não havia na Holanda tropas aliadas suficientes para desarmar os nazistas ou alimentar os prisioneiros de guerra. Por ora, permitiu-se que os oficiais alemães continuassem a comandar seus homens. Os 2 infelizes desertores alemães foram alocados entre os compatriotas numa fábrica da Ford desativada nos arredores de Amsterdã. Uma corte militar foi improvisada às pressas por oficiais desejosos de exercer sua autoridade pela última vez, e os homens foram condenados à morte. Os alemães pediram aos canadenses as armas para executar os traidores. Os canadenses, sem saber de fato quais eram as regras e sem querer comprometer aquela acomodação temporária, aceitaram. Os homens foram prontamente executados. Ao que tudo indica, outros tiveram a mesma sina, até que os canadenses, um tanto tarde demais, pusessem fim a essas práticas. Então, veja que situação, né? Triste, dramática, né? Mesmo após a rendição, alemães executando, né, desertores que haviam, então, se empenhado na luta antinazista, né? Um tanto quanto estranho isso, né? Então, isso só revela aí como esses dias, imediatamente ali após a rendição da Alemanha, foram dias caóticos, né? A data oficial do fim da guerra na Europa, o VED, ou Dia da Vitória na Europa, é, na verdade, 8 de maio. Não obstante a rendição incondicional de todas as tropas alemãs ter sido assinada numa escola em Reims na noite de 6 de maio, as comemorações ainda não podiam começar. Stalin estava furioso com o fato de o general Eisenhower ter presumido que podia aceitar a rendição da frente oriental junto com a da frente ocidental, pois esse privilégio deveria caber aos soviéticos, e em Berlim. Stalin quis adiar o dia da vitória, para 9 de maio. Isso, por sua vez, deixou Churchill aborrecido. Em toda a Grã-Bretanha, as pessoas já se ocupavam em assar pão para os sanduíches da comemoração. Bandeiras e estandartes tinham sido preparados. Os sinos das igrejas esperavam para ser repicados. Em meio à confusão geral, foram os alemães que primeiro anunciaram o fim da guerra numa transmissão radiofônica a partir de Flensburg, onde o almirante Dönitz ainda comandava oficialmente o que restava do esfarrapado Reich alemão. O informe foi captado pela BBC. Edições especiais dos jornais franceses, britânicos, americanos logo chegaram às ruas. Em Londres, grandes multidões se reuniram no entorno de Piccadilly Circus e Trafalgar Square, esperando que Churchill anunciasse a vitória para que a maior festa da história pudesse finalmente começar. Em Nova York, tinha início uma chuva de papel picado, mas ainda não havia um anúncio oficial dos governantes aliados que a guerra com a Alemanha tinha terminado. Pouco antes da meia-noite de 8 de maio, no quartel-general soviético de Karlshorst, perto do antigo campo de trabalhos forçados de meu pai, o marechal George Zhukov, o brutal gênio militar, por fim aceitou a rendição alemã. Uma vez mais, o almirante von Friedeburg pôs sua assinatura na derrota alemã. O marechal de campo, William Keitel, sem exprimir emoção nenhuma no rosto, um rígido soldado prussiano da cabeça aos pés, disse aos russos que estavam horrorizados com a extensão da destruição imposta à capital alemã:
Ao que um oficial russo perguntou a Keitel se havia ficado igualmente horrorizado quando, por suas ordens, milhares de aldeias e cidades soviéticas tinham sido arrasadas e milhões de pessoas, inclusive muitas crianças, ficaram soterradas sob as ruínas. Keitel deu de ombros e não disse nada. Zhukov pediu então aos alemães que se retirassem e os russos, juntamente com seus aliados americanos, britânicos e franceses, comemoraram em grande estilo, com os olhos marejados e enormes quantidades de vinho, conhaque e vodka. No dia seguinte, realizou-se um banquete na mesma sala, quando Zhukov, num brinde, saudou Eisenhower como um dos maiores generais de todos os tempos. Os brindes continuaram e os generais russos, inclusive Zhukov, dançaram até que poucos restassem de pé. Em 8 de maio, as multidões já estavam alucinadas em Nova York. As ruas de Londres também estavam lotadas, mas um silêncio peculiar ainda reinava nas multidões londrinas, como se estivessem esperando ouvir a voz de Churchill para dar início às comemorações. Churchill, que havia decidido ignorar o desejo de Stalin de adiar o dia da vitória para o dia 9, ia fazer um pronunciamento às 3 horas da tarde. O presidente Truman, dos Estados Unidos, já tinha feito o seu mais cedo. O general Charles de Gaulle, da França, recusando-se a perder os holofotes para Churchill, insistiu em fazer seu anúncio aos franceses exatamente no mesmo momento. A fala de Churchill na BBC foi ouvida pelo rádio no mundo inteiro. Já não havia espaço nem para se mexer no Parliament Square, junto a Westminster, onde tinham sido instalados os alto-falantes. Pessoas espremiam-se de encontro às grades do Palácio de Buckingham. Os carros não conseguiam passar pelas multidões no West End. O Big Ben soou 3 vezes. A multidão calou-se finalmente à voz de Churchill e rompeu-se nos alto-falantes. A guerra com a Alemanha chegou, pois, ao fim. Quase o mundo inteiro se uniu contra os agentes do mal, que agora estão prostrados diante de nós. Temos agora de dedicar toda a nossa força e nossos recursos para completar nossa tarefa, tanto em casa quanto no exterior. Aqui sua voz ficou embargada. Avante, Britânia! Longa vida à causa da liberdade! Deus salve o rei! Pouco depois ele fez o sinal do V da vitória na sacada do Ministério da Saúde. Deus os abençoe a todos. Esta vitória é de vocês. E a multidão gritou de volta. Não, ela é sua. O Daily Herald relatou: houve fantásticas cenas de tumultuadas comemorações no coração da cidade, quando multidões incontroláveis a clamar, a dançar e a rir cercaram o ônibus, pularam no teto dos carros, arrancaram tapumes para fazer fogueira, beijaram policiais e os arrastaram para a dança. Motoristas faziam soar suas buzinas com um sinal em código Morse do V da vitória. No rio, barcaças e navios faziam o eco do eco da noite com o V da vitória em suas sirenes. Em algum lugar da multidão estava minha mãe, então com 18 anos, que recebera licença de seu internato para sair, e seu irmão mais moço. Minha avó, Winifred Schlesinger, filha de imigrantes judeus alemães, tinha todos os motivos para estar feliz. Não havia limites para seu culto a Churchill. Mas estava apreensiva, temendo que seus filhos se perdessem na multidão excitada e bêbada, especialmente entre os Yankees. Em Nova York, 500.000 pessoas comemoravam nas ruas. O toque de recolher foi suspenso. Os clubes, como o de Copacabana, o Versalhes, o Quartier Latin, o Diamond, Hall, o El Morocco, ficavam superlotados e abertos durante a metade da noite. Lionel Hampton tocava no Zanzibar, Ed Stone no grill do Hotel Roosevelt e no Jack Dempsey's ofereciam-se porções jumbo de comida. Em Paris, no Place de la République, um repórter do jornal Libération observava uma massa de gente em movimento, agitando bandeiras dos aliados. Um soldado americano cambaleava sobre suas longas pernas, num estranho estado de desequilíbrio, tentando tirar fotografias com 2 garrafas de conhaque
uma vazia e outra ainda cheia, despontando dos bolsos de sua roupa caqui. Um piloto de bombardeio dos Estados Unidos fez a multidão vibrar com seu Mitchell B-25 num voo rasante pelo vão na base da Torre Eiffel. No Boulevard des Italiens, um enorme marinheiro americano e um esplêndido negro resolveram engajar-se numa competição. Eles apertavam mulheres contra seus imensos peitorais e contavam o número de marcas de batom que elas deixavam em suas faces. As pessoas ao redor faziam apostas nos dois rivais. No Arco do Triunfo, a maior multidão já vista por ali expressava sua gratidão ao general de Gaulle, que exibia um raro sorriso. As pessoas cantavam a plena voz a Marselhesa e a favorita da Primeira Grande Guerra, Madelon. Bem, vamos parar por aqui, né? Mais uma vez, então, eu lembro, né, que estamos aí lendo o livro 1945, ano zero, né, do Ian Buruma. Fica aí a dica para que vocês, então, leiam o restante desse capítulo no livro, né, que vai falar das várias reações ao fim da Segunda Guerra Mundial. Bem, desse mundo aí complexo, dividido aí por vários sentimentos, por um lado o regozijo, a alegria da vitória, por outro lado o drama, né, de uma nova tirania que se abatia sobre a Europa, o comunismo, desse mundo de escombros, de tanta coisa para ser reconstruída, de desilusões, de esperanças, desse mundo, então, surgiria um novo conflito, a Guerra Fria. Nos próximos quase 50 anos, né, o mundo, então, seria dividido. De um lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e do outro lado, a União Soviética, liderando, então, o bloco socialista. Bem, as origens da Guerra Fria, então, estão no fim da Segunda Guerra Mundial. Churchill disse, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial era uma continuação da guerra anterior, a Primeira Guerra Mundial. Em alguma medida, a Guerra Fria também foi uma continuação da guerra anterior, a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética estendeu sua influência sobre o leste da Europa. E países como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Iugoslávia, Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, todos esses países, então, se tornaram socialistas e passaram a ter regimes, então, alinhados à União Soviética. A Conferência de Potsdam, celebrada ao final, na fase ali final da Segunda Guerra Mundial, estabeleceu a divisão da Áustria, a divisão da Alemanha e de Berlim em 4 setores de ocupação. Depois esses setores se desfizeram e restaram apenas 2 setores, o setor ocidental, no caso da Alemanha e de Berlim, né? A parte ocidental com influência americana, capitalista, e o lado oriental socialista, com influência soviética. Os ataques nucleares ao Japão em 1945 também contribuíram aí para as origens da Guerra Fria, na medida em que esses ataques foram também interpretados como uma forma de dissuadir a União Soviética, que iria se empenhar intensamente em ter a sua própria bomba atômica, né, a primeira arma de destruição em massa da história.
Bem, em 1944, foi estabelecido o sistema Bretton Woods. O dólar tornou-se o padrão monetário internacional, o que iria assegurar a supremacia financeira e comercial dos Estados Unidos no mundo. Tá? Então, os Estados Unidos, que emergiram, na realidade, como uma grande superpotência ao final da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética iria perseguir esse alvo, né? Mas, na verdade, nunca chegou a ser uma superpotência no mesmo nível dos Estados Unidos. Até porque várias cidades da União Soviética foram destruídas. Foi o país que arcou aí com o maior ônus da guerra, né? O maior número de mortos do lado dos aliados. Então, realmente, a Guerra Fria sempre foi uma disputa desigual, certo? Praticamente apenas no setor militar e aeroespacial, queremos falar depois, é que houve sim um certo equilíbrio entre Estados Unidos e União Soviética. Para que a União Soviética conseguisse se manter competitiva no setor militar, ela precisava submeter a sua população a um sacrifício muito maior. Cerca de 25% do PIB soviético era destinado ao setor militar, enquanto que os Estados Unidos dedicavam apenas 7% do seu titânico PIB ao setor militar. Então, veja, a União Soviética impunha aos seus cidadãos um sacrifício imenso, o que os americanos não precisavam impor, né? Isso para que ela, então, pudesse competir com os Estados Unidos no setor militar e depois no setor aeroespacial também. Bem, em 1947, e vamos hoje parando por aqui, foi lançada a doutrina Truman. O presidente americano Harry Truman, por meio de um discurso, acabou formalizando as hostilidades entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, as origens da União Soviética estão aí entre 1945 e 1947, sendo que alguns apontam essa data de 1947 como a data oficial, por assim dizer, do início da Guerra Fria. Bem, vou mostrar aqui para vocês um trecho, então, desse discurso do Harry Truman, dia 12 de março de 1947. Ele apresentou ao Congresso dos Estados Unidos as diretrizes de sua política externa, que exigia esforços especiais para combater, então, a expansão dos soviéticos no mundo. A fim de garantir o desenvolvimento pacífico das nações, sem exercer pressão, os Estados Unidos assumiram a maior parte na criação das Nações Unidas. Surgiu ainda em 1945, diga-se de passagem. Mas só concretizaremos nossas metas se estivermos dispostos a ajudar povos soberanos na manutenção de suas instituições livres e de sua integridade nacional contra imposições de regimes autoritários. Então, o que o Harry Truman estava dizendo nesse discurso é que o projeto das Nações Unidas, ou seja, de uma organização que viesse a impedir novas guerras, isso só seria possível se os Estados Unidos apoiassem povos soberanos, como a Grécia, ali naquele contexto, na manutenção de suas instituições democráticas e na manutenção de sua integridade nacional contra imposições de regimes autoritários. Diga-se de passagem aí os regimes comunistas, que era o que ele estava, então, apontando. Bem, Truman respondeu à suposta ameaça soviética no Sudeste Europeu com uma concepção própria de política de segurança. Mesmo que o Congresso tenha aprovado o plano apenas com uma pequena margem de votos, seu efeito foi enorme.
A doutrina Truman selou não só a derrota comunista na Guerra Civil da Grécia, como fomentou de forma perigosa o antagonismo entre as duas superpotências, acirrando a Guerra Fria. Segundo a teoria de Truman, o mundo estava dividido entre dois sistemas, os governos livres, democráticos e os totalitários comunistas. O próprio Churchill, primeiro-ministro britânico, grande estadista, né, durante a Segunda Guerra Mundial, ele declarou que uma cortina de ferro havia se abatido sobre a Europa, né, separando o mundo livre do mundo comunista. A ajuda ao exterior, segundo formulado na sua doutrina de 1947, a doutrina Truman, foi a diretriz das políticas externa e de segurança da Casa Branca durante várias décadas. Entre os acontecimentos que se seguiram, então, ao Plano Marshall, de reconstrução da Europa pós-guerra, alianças como a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, criada em 1949, e as intervenções na Coreia e no Vietnã. Ao longo das próximas aulas, iremos falar tanto da OTAN quanto das guerras da Coreia, do Vietnã, Plano Marshall e várias outras questões. Então, pedimos a todos aí que permaneçam atentos. Nas próximas aulas, então, continuaremos falando da Guerra Fria. Por hoje é só. Muito obrigado à atenção de todos.